Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao podcast Consultório Empresa, uma série em áudio com reflexões, dicas, provocações e insights semanais sobre o mundo empresarial voltado para consultórios e clínicas. Meu nome é Plínio Tomás e vou te ajudar a se tornar um excelente empreendedor. E nesse episódio de número 9, nós vamos conversar sobre os 10 piores erros do atendimento ao cliente. Você certamente já passou por isso, né? Você vai numa empresa e não é atendido da forma correta, você fica chateado, às vezes o atendimento é tão ruim, o problema foi tão grave que você não só vai embora, mas ainda reclama, fala mal, fala para os outros e sai destruindo a imagem daquele lugar. É tudo o que a gente não quer. Principalmente nós que trabalhamos na área da saúde, nós precisamos trabalhar o boca a boca. Nós precisamos ter uma imagem positiva para conseguir ter a força natural de atração funcionando a nosso favor. Então vamos lá, eu vou listar aqui os 10 piores erros, 10 piores pecados do atendimento ao cliente para que você elimine completamente ou minimize ao máximo todos estes itens. O primeiro deles, indiferença, frieza ou apatia. Você certamente já passou por isso também. Você vai numa loja, vai num restaurante, vai num prestador de serviço de um modo geral e essa pessoa te trata com indiferença. Você é mais um. Então tem uma certa frieza, né? A pessoa não dá a devida importância, não olha para você com o cuidado, não percebe você no ambiente. Te trata realmente com essa indiferença, com a apatia. Isso é muito ruim. O cliente quer ser bem recebido, ele quer se sentir acolhido pelo profissional de saúde, pela clínica. Aliás, isso vale para qualquer tipo de estabelecimento. Agora, num ambiente de saúde, certamente isso fica exacerbado, fica muito amplificado, porque as pessoas querem, num ambiente de saúde, serem atendidos de uma forma o mais humana possível e não de uma forma fria, de uma forma indiferente, como se eu fosse mais um numa multidão. Eu não quero ser um número, quando sou atendido, eu quero ser a pessoa, eu quero ser chamado pelo nome. Um outro erro muito grave também, que é muito cometido, é tratar o cliente como se ele fosse um potencial bandido. Ou seja, é aquele tipo de atendimento que a gente sempre considera que a pessoa cliente está prestes a nos enganar, a passar a perna em nós. Isso faz com que as nossas atitudes, a forma como a gente escreve o contrato, a forma como a gente lida com o nosso cliente é de uma forma desconfiada, como se eu tivesse precisando me cercar de todas as formas possíveis para que ele não me roube, para que ele não me prejudique de alguma forma, né? Então essa relação acaba sendo uma relação doente, né? Quando eu passo a ter um relacionamento com o meu cliente de extrema desconfiança, obviamente a reação contrária é igual. Ele também não vai gerar uma grande confiança em mim se eu também não confio nele. Então a relação toda profissional-paciente fica comprometida de alguma forma quando eu demonstro com as minhas atitudes que eu não confio no cliente. Então eu preciso me certificar de várias formas de auditar, vamos chamar assim, o cliente, de botar grade nas coisas, cadeado nas coisas, porque eu não confio nele de jeito nenhum. Então isso também é uma forma de comprometer o atendimento. E muitas vezes a gente tem esse tipo de atitude, esses medos, porque um em cada 250 clientes às vezes tem uma cleptomania ou tem algum problema que justificaria aquela precaução. Mas este exagero faz com que a gente, de certa forma, queime o filme com toda a nossa base de clientes. Então, muito cuidado com isso também. O terceiro desses erros que eu quero elencar aqui seria o robotismo, a automação, o legalismo. Como é que é isso? É aquela forma mecânica de atender. Você já deve ter passado por isso também. Você vai em algum lugar, um estabelecimento, e a pessoa te trata de uma forma robotizada, de uma forma como se alguém estivesse lendo um script. Isso num telemarketing, por exemplo, você já deve ter visto. A pessoa não fala com naturalidade, ela conversa com você como se estivesse realmente, literalmente lendo um script, né? É como se você chegasse a uma clínica e a recepcionista atendesse a pessoa mais ou menos falando assim:
Olá, senhor Carlos, como está o senhor? Tudo bem? Muito bem-vindo o senhor aqui hoje. Ficaria falso, fake, fajuto. As pessoas percebem essa coisa mecânica que não vem da alma, que não é natural. E aí qualquer tentativa de forçar um sorriso vai ficar fajuto. E as pessoas naturalmente percebem isso. Então também é uma falha do atendimento, essa coisa robotizada, automatizada, e principalmente o legalismo. Tem que ser dessa forma, tem que ser assim, porque está escrito aqui, está na regra, então não pode, não tem conversa. Não tem ajuste porque a regra é essa. Por exemplo, não pode atender... Eu tenho dificuldade de encaixar pacientes, então não pode. Mas é muito diferente, né, quando a secretária fala pura e simplesmente para o paciente, não pode encaixar, não pode, acabou e paciência. É muito diferente quando ela fala, puxa, seu Sérgio, queria muito, vamos ver se te dá um jeito, mas nossa, já está lotado, os encaixes são quase impossíveis de fazer a partir de agora, mas vamos tentar dar um jeito, espera um pouquinho. A pessoa sente a boa vontade em fazer, que é diferente do legalismo, que não pode porque está na regra. Tá? É disso que a gente está falando então nesse que eu chamei de terceiro item aí de robotismo, automação e legalismo. Vamos para o quarto item desses erros gravíssimos do atendimento ao cliente. É o chamado empurra-empurra. Você já conhece isso também, aquela história do não é comigo. Você vai num departamento falar com alguém, olha, estou com um problema assim, assim, preciso resolver. Isso aí não é comigo, não tenho nada a ver com isso, é a culpa do fulano de tal, do outro departamento, da outra pessoa. Vai lá e liga para o outro telefone. Aí você liga lá, ou você vai no outro departamento e a pessoa, opa, não, isso não é comigo, isso é lá com outro fulano, com a outra pessoa. E aí acaba voltando lá para o primeiro, depois de algumas pessoas com quem você conversa, acaba voltando para o primeiro. É terrível esse jogo de empurra-empurra, né? Essa estratégia do não é comigo não, não é comigo não. Isso queima o filme total, ninguém gosta disso. O que nós queremos como clientes é chegar em algum lugar, tem algum tipo de problema, alguém assume, né, aquele problema em nome da clínica e fala, ok, seu Carlos, seu Sérgio, né, eu vou resolver o seu problema. Então pega as informações, resolve, procura com quem possui as informações para poder ter essa solução e devolve depois para a pessoa a resposta devida. Mas não fica empurrando, que isso é péssimo. Ninguém suporta isso. O quinto item grave, erro grave do atendimento ao cliente seria não ouvir, não prestar atenção ao cliente. Bom, ninguém, né, o ser humano, ninguém gosta muito dessa história de não ser ouvido. Quando você está falando com alguém, você quer de alguma maneira, você tem a expectativa que essa pessoa esteja prestando atenção em você, esteja olhando para você, acenando com a cabeça, confirmando que está ouvindo, que está entendendo, que ela comente alguma coisa do que você está falando ali com ela, ou seja, que ela preste atenção em você. Agora você imagina, e você sabe disso que eu estou falando, quando você está conversando com alguém, essa pessoa simplesmente desliga, não fala, não presta atenção mais em você. Vai para o WhatsApp, começa a olhar para outra coisa, está lendo outra coisa, ou então ela até está olhando para você, mas tem aquela expressão que a gente usa que parece que ela está olhando a sua nuca, né? Ou seja, ela parece que está hipnotizada, olhando para absolutamente nada, ela já não está prestando atenção, na verdade, em nada do que você está falando. E no fundo, você que está falando, sente, você sabe que essa pessoa já desligou, não está mais falando com você. Em outras palavras, isso significa que nós percebemos quando o que estamos falando não interessa a outra pessoa e essa pessoa não está se importando com o que a gente está falando. Então isso numa relação de amizade já é sério. Agora você imagina isso numa relação profissional-paciente ou no próprio atendimento com a secretária, com a recepcionista. Se ela te trata de uma forma que não presta atenção, no meio da sua frase ela começa a falar outra coisa, ou vira para o lado e ignora. Então é péssimo esse tipo de coisa. Você já deve ter sentido isso em diversas situações da sua vida. Então, muito cuidado para não cometer, né, esse tipo de erro, para não cair nesse tipo de erro. Outro item muito importante, vamos ao sexto item, é não responder o cliente, né, sumir, não atender. Então a pessoa entra em contato com você, entra em contato com a clínica, faz um questionamento, pede para você alguma coisa e você simplesmente deixa a pessoa no vácuo, né? Ou seja, não responde mais, você some, você desaparece, você não responde, você não atende, você simplesmente abandona. Você já deve ter tido a experiência de talvez contratar um pintor, um serralheiro, um marceneiro, enfim, alguém, e sei lá, por alguma razão
se a pessoa não entregou, ou você comprou um produto e ficou de entregar numa data tal e aquele produto simplesmente não foi entregue e você começa a procurar a loja ou procura aquele prestador de serviço e ele desaparece, não te atende mais. Isso dá uma sensação muito ruim. Parece uma sensação de fuga, como se a pessoa tivesse alguma coisa realmente errada ali, culpa no cartório, e ela desaparece e não fala mais com você. Isso é péssimo, né? Então você, enquanto prestador de serviço, deve ficar atento a esse tipo de coisa. Por quê? Porque caso aconteça algo nesse sentido, ou seja, se alguém te procurar por alguma coisa, mesmo que seja para resolver um problema, que essa resposta seja dada por você empresa, você clínica, né? Que essa resposta seja dada de alguma forma, que você não deixe seu cliente simplesmente no vácuo, né? E desapareça simplesmente assim. Isso é péssimo também. O sétimo desses erros, desses pecados do atendimento ao cliente que eu quero listar com vocês, é aquela pessoa que é, ao contrário disso, que é pegajoso, que é grudento. Essa pessoa, isso é um pecado no atendimento ao cliente também, porque querer ser grudento, querer ser pegajoso, querer ser aquele falso amigo, né? É aquela pessoa que fala demais e que quer bajular tanto o cliente que fica chato, fica desagradável. Vou te dar um exemplo que você talvez sinta bem isso. Você vai em uma loja, está vendo você está vendo uma vitrine, né, num shopping, você está vendo uma vitrine de um sapato, por exemplo, chega o vendedor do seu lado e começa a puxar papo e de certa forma já forçar a venda, mas querendo parecer seu melhor amigo. E aí, amigão, como é que você tá? Já quer pegar no ombro, já fala um negócio, já conta uma piadinha, já quer ser engraçado, já faz um comentário totalmente desnecessário. Essa pessoa, obviamente, não é seu amigo, não está no ambiente correto para tudo aquilo, então é uma forçação de barra, né? Querer parecer gerar uma intimidade ali com o cliente que ela não existe. Se ela existe, ótimo, e faz parte da coisa. Mas aqui eu estou me referindo a um erro que eu considero um erro de atendimento ao cliente, é quando não existe essa relação, esse vínculo ainda não foi formado e a gente força a barra para parecer amigão da pessoa, fica grudento, né? Quer falar mais coisa do que deve. Isso incomoda bastante, né? Tem muita gente que tem um verdadeiro horror a isso. Eu, particularmente, detesto esse tipo de situação. O oitavo erro grave do atendimento ao cliente é não cumprir uma promessa feita. Cumpriu não, você fez uma promessa para algum cliente? Cumpra. Então, você falou para o cliente que ia mandar para ele, sei lá, uma receita que ele pediu complementar a alimentação dele até hoje à noite. Faça isso, ou seja, cumpra o que você prometeu. Prometeu, cumpra. Se por um acaso aconteceu alguma coisa realmente séria, grave, que você não conseguiu cumprir, nesse exemplo, você ficou de mandar a receita para ele até hoje à noite, não conseguiu porque aconteceu um real imprevisto e você não tem como falar com ele sobre isso, no dia seguinte de manhã você já entra em contato, já imediatamente pedindo desculpas por não ter conseguido enviar ontem à noite como prometido, mas está aqui, olha, estou enviando agora e tal. E de preferência, se isso acontecer, ainda acrescente algum tipo de compensação, né? Pede desculpas, entrega o que prometido e ainda dá uma compensação, entrega algo a mais. Isso seria uma boa regra, caso aconteça de você não conseguir cumprir uma promessa feita. Mas, vamos combinar? Promessa feita, promessa cumprida, né? Então, é um erro sério de atendimento ao cliente você fazer uma promessa para ele e ignorar depois. É péssimo isso, né? Ninguém suporta, ninguém tolera esse tipo de falta de comprometimento, de falta de compromisso, falta de respeito, por que não dizer assim? O nono item, nono erro gravíssimo, é falar mal de colega ou de colaborador pelas costas. Então, imagina você estar lá com um cliente, né? E aí você está lá com o seu paciente, conversando com ele, e por alguma razão você começa lá a falar mal de um outro médico, de um outro dentista, de um outro profissional de saúde. Ou seja, você está falando mal do seu colega. Não é péssimo isso? Visualiza você como um paciente, né, de alguém, e você está lá com esse profissional, e esse profissional aí começa, por uma série de razões, falar mal do profissional anterior que te atendeu, ou começa a falar muito mal do profissional que é o vizinho, ou muito mal de um profissional que ele viu não sei aonde, falando o nome, enfim, sendo específico, né, nesse falar mal, nesse denegrir a imagem.
Isso é falar mal pelas costas, é péssimo isso. Isso queima o filme, isso estraga a relação de confiança, demonstra uma quebra de ética, né, além de tudo. Então, muitas vezes, a pessoa que está ali na sua frente, aquele paciente, aquele seu cliente, sente isso de uma forma extremamente desagradável, muito mais do que você imagina. Eu já vi, já soube de casos de profissionais que falavam mal de outros, achando que isso estava de alguma forma o ajudando, ou engrandecendo, mostrando como ele é bacana, como ele é legal, e como aquele outro profissional que ele estava mencionando ali, como era péssimo perto dele, que era o grande e poderoso. Isso, na verdade, age ao contrário. Ao invés de agir como ele estava imaginando, né, que ele vai se sair bem ao falar mal do colega, na verdade, queima o filme dele mesmo, né, por falar mal do outro, mostra que ele não tem ética. Se não tem ética, parece que toda a relação, de alguma forma, profissional, humana, quebra ou começa ali a ser deteriorada de alguma forma. Então, por favor, não cometa esse erro. E o último, né, dessa lista dos 10 piores pecados do atendimento ao cliente é parecido com esse, mas é falar mal, olha que coisa, de outro cliente. Você acredita que tem muita gente que faz isso? É impressionante como você está lá, você é um paciente, você está lá, por exemplo, com um médico e por alguma razão esse médico começa a falar mal do cliente que acabou de sair. Falou, nossa, esse cara que saiu daqui, olha que coisa, ele fez isso, olha que absurdo o que ele me falou, olha a coisa que ele faz. Não se fala mal de um cliente para outro cliente, de jeito nenhum. Né? Quando você faz esse tipo de coisa, a sensação que o seu cliente, seu paciente tem é que certamente, ou a chance é muito grande, de que ele faça a mesma coisa com você. Virou as costas, né, ele vai falar mal de você também para o outro cliente. Né? É uma coisa extremamente desagradável, a relação de confiança quebra e, para mim, é um erro gravíssimo na relação profissional-paciente. Então, a relação do atendimento toda fica comprometida quando a gente tem uma falha deste tipo, desse nível. Né? Pois bem, esses foram então os 10 piores erros, 10 piores pecados do atendimento ao cliente. Né? A indiferença, tratar o cliente como bandido, a automatização, o robotismo, né? O legalismo, empurrar, né? Aquela coisa de empurrar para o outro, não prestar atenção no cliente, não responder e sumir, ser muito grudento e pegajoso, não cumprir com uma promessa feita, falar mal de colega ou falar mal de outro cliente para ele. Então, por favor, não cometa nenhum desses 10 erros gravíssimos que certamente a sua relação com o cliente vai ser muito melhor. Então, como é que você faz isso na prática? Além de prestar atenção nisso, você vai treinar a sua equipe. Você vai ter uma conversa com a sua equipe sobre isso. Mostra esse áudio aqui, esse podcast para a sua equipe. Converse depois sobre isso, discuta com toda a sua equipe como que vocês podem traduzir isso na prática, em que ações vocês devem fazer ou que ações vocês devem eliminar, exatamente para que estes erros aqui não aconteçam de forma alguma na sua clínica, tá bom? Legal, cara. Se você está curtindo esses áudios, né, aqui do podcast Consultório Empresa, eu vou te pedir então que você me conte isso, né? Dá um curtir aqui, dependendo onde você está ouvindo, né? Qual canal você está ouvindo. Dá aqui um curtir ou faz um comentário para mim, né? Pode até me mandar um e-mail se quiser no plinio@tomasmkt.com.br. Avalia, se você está ouvindo num sistema que tem como avaliar, dar as estrelinhas, faça isso. E principalmente compartilhe, né? Tem algum amigo seu, algum colega que você acha que vai gostar deste conteúdo? Então conta para ele que você tem ouvido essa série que está sendo muito legal para você, se estiver sendo legal para você. E conta para ele que certamente quanto mais e mais pessoas estiverem ouvindo e praticando essas coisas, eu acho que todo mundo ganha, né? O cliente ganha, as classes profissionais certamente ganham muito com isso. Então, vamos lá, vamos ajudar essa corrente do bem, compartilhando esse conteúdo com seus colegas, com amigos, que certamente vão ser muito beneficiados também. E fica o convite para você, mais uma vez, entrar no nosso site. O site que é www.consultorioempresa.com.br. No site você tem todos os podcasts lá para ouvir também lá direto. E você tem alguns outros materiais para download. Você tem vários artigos lá escritos por mim e outras pessoas da equipe da Tomás Gestão e Marketing. Vale a pena ver esse material também, né? E lá também a gente tem as orientações e
e o calendário das próximas edições do curso Consultório Empresa. Caso você não conheça, o curso Consultório Empresa é um curso muito legal de introdução ao empreendedorismo, que é um curso de 3 dias. A gente passa 3 dias inteiros conversando sobre esse mundo empresarial para fazer uma mudança de mentalidade, né? Mudar o mindset, que é a forma como a gente pensa o consultório, para a gente poder dar um grande salto e começar a virada na sua vida empresarial, você que tem consultório, que tem clínica aí. Tá bom? Esse curso é muito legal, então dá uma olhada lá no nosso site, vê as datas, se tem um curso mais perto de você. A gente tem agora alguns que vão acontecer em São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, aí tem outros por aí. Dá uma olhada lá no site, você vai ver todas as datas, diversos locais aí pelo Brasil, e vai ser um prazer te receber numa dessas turmas. Forte abraço, sucesso empreendedor!